Imaginem só, você começa uma história totalmente inovadora com seu mangá de estreia na maior revista de quadrinhos do seu país. A escala de poder nunca vista antes. Nem o Goku saberia onde encaixar isso. O design dos personagens, estiloso até demais. Dá até vontade de pedir o contato do barbeiro, cabeleireiro ou estilista. Os personagens carismáticos ao ponto de querer andar com eles na hora do intervalo na escola. E os poderes, tão criativos que faziam até a física bater palma e dizer: não entendi nada, mas gostei. Tudo parecia estar se encaixando. Seu momento chegou. Você olha para sua obra e pensa: é agora, vou ser o novo Oda, o novo Kishimoto, o novo... alguém com menos hiato do que o Togashi, porque né, convenhamos, já tava até ensaiando a entrevista pra Jump Fest do ano, escolhendo o seiyuu do seu protagonista, mas aí sua obra é cancelada. What the f***? Do nada? Corinthians mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Sim, meus friendos, esse foi o início de Yuki Tabata na Weekly Shonen Jump, com seu ousado maçanzítico Hungry Joker. Um mangá que, se tivesse saído nos dias de hoje, com criadores de conteúdo explicando teoria quântica com toda a paciência do mundo, e galera shippando equações do segundo grau como fizeram com Jujutsu Kaisen, com toda certeza teria sido um sucesso absoluto. Mas não. Ele veio na época errada. No campo de batalha onde One Piece era o rei, Naruto ainda estava dando seus últimos Rasengans, Bleach tentava lembrar o que estava fazendo e Hunter x Hunter já tinha virado lenda urbana. No meio disso tudo, Hungry Joker foi simplesmente atropelado. Foi cancelado com gosto, como se a revista lhe dissesse: obrigado pelo seu serviço, soldado, agora descanse em paz junto com Zombie Powder e também Barrage. Mas calma, essa história ainda não acabou, porque o autor que caiu com a gravidade ainda ia se levantar com a antimagia. Yuki Tabata estreou na revista Weekly Shonen Jump com o mangá Hungry Joker, uma obra tão fora da curva que parecia ter sido escrita durante um surto criativo após comer uma maçã muito doida. Naquela época, não muito diferente de hoje, Hunter x Hunter já estava no famoso modo hiato há bastante tempo. Praticamente o Pokémon lendário. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém consegue ver. A Jump era um verdadeiro ringue de fãs. Metade em guerra por One Piece, um grupinho ainda chorando o fim de Naruto e um restinho fiel a Bleach. Como eu sei disso? Bom, eu estava lá quando essa magia ancestral foi criada. No meio dessa bagunça editorial, chega o novato Tabata chutando a porta com um conceito muito ousado. O protagonista ganha poderes de gravidade depois de encontrar a maçã. Sim, aquela maçã. A mesma das fábulas que contam que caiu na cabeça de Newton e deu origem a muitos cálculos que estão nos vestibulares e fortaleceram os traumas de muita gente. Resultado, um mangá onde a ciência virava superpoder e Isaac Newton provavelmente dava cambalhotas no túmulo. Mas não para por aí. Hungry Joker era praticamente um episódio de caçadores de relíquias com esteroides. Cada personagem encontrava um objeto histórico e puff! Ganhava superpoderes. Era como se o Museu do Louvre fosse, na verdade, a sede dos mais 10 de To Be Hero X. E aí eu fico imaginando, se uma maçã já te dá o controle sobre a gravidade, o que mais pode acontecer? E o cara que inventou a primeira motosserra para facilitar o trabalho de parto de nossas mães? Sim, isso existiu. Pesadelos estão liberados. Será que ele ganharia o poder de invocar motosserras com gritos de desespero e virar o Chainsaw Man? Ah não, pera, esse aqui já é outro mangá, deixa pra lá. A questão é, Hungry Joker tinha tudo pra emplacar, tudo. Era inovador, visualmente insano, com um sistema de poderes que misturava ciência, história e porrada. Tipo um National Geographic, mas com superpoderes. Mas infelizmente, ou felizmente, ele não foi aceito pelo público japonês. Nani? Infelizmente, porque sim, perdemos uma grande história com um sistema de poder que até hoje quase ninguém ousou repetir. Era ousado, era diferente, era cedo demais para a época. Hungry Joker foi tipo aquele filme cult que ninguém entende mesmo 10 anos depois do seu lançamento. Mas
felizmente também, porque foi exatamente essa queda que fez Yuki Tabata se reinventar, pegar tudo que deu de errado, dar um 180 graus mágico na própria carreira e então criar Black Clover. Mas aí, meu friendo, foi então que Tabata retornou. Depois de ter sua primeira obra esmagada pelo rolo compressor da Jump, ele olhou para o espelho, respirou fundo e pensou: se o público japonês quer um shonen, então eu vou dar a eles o shonen supremo. Foi nesse momento que ele meteu o pé na porta da redação, apontou para o céu e gritou como um Dom Pedro da antimagia: se é shonen que querem, é shonen que terão. Serialização ou morte. Mas LP, é impossível o Tabata falar algo assim. Ele nem deve saber quem foi Dom Pedro I. Tá bom, TQP. Essa seria a reação do Tabata se ele fosse um brasileiro. Mas o fato é, assim nasceu Black Clover, um mangá onde o protagonista não tem magia, mas compensa gritando tanto que faz eco em outras dimensões. Um universo com espadas absurdamente gigantes, rivalidade de infância, frases de superação por segundo e um protagonista que acorda cedo, treina pesado e grita: eu vou ser o Rei Mago mais vezes do que você pode dizer bom dia em um único dia. A criação de Black Clover veio em um momento de gênio absoluto por parte de Yuki Tabata. Depois de ter sido jogado para escanteio com Hungry Joker, ele decidiu fazer o quê? Usar o sistema contra o próprio sistema. Ele pegou todos os clichês que os leitores da revista amam: protagonista gritando, rival frio e estiloso, mentor excêntrico, torneios, lutas insanas, times, ranks, capas de guilda, power-ups com gritos de guerra, e embrulhou tudo isso com um lacinho dourado de carisma e explosão mágica e antimágica. O resultado? Black Clover explodiu já nas primeiras semanas de publicação. Sabe o tratamento que hoje Kagurabashi recebe na Weekly Shonen Jump? Capas, páginas coloridas, banners, edições especiais? Black Clover foi exatamente isso na época. Um pilar quase instantâneo. Yuki Tabata sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não estava apenas criando um novo mangá, ele estava garantindo que sua obra não seria cancelada mais uma vez. O miserável é um gênio! Ele olhou para o sistema, sorriu ali de canto e disse: vocês querem fórmula? Então segura essa fórmula com esteroides e anti-magia. E assim, o Tabata deixou de ser só o autor de um mangá cancelado e virou o arquimago do shonen moderno, fazendo Black Clover se tornar o rei dos shonens modernos. Mas que base que eu tenho para dizer que Black Clover cumpre todos os requisitos para ser o rei dos shonens? Vamos então ao checklist. Ponto 1. Protagonista carismático que tem um sonho a ser realizado e precisa se esforçar muito mais que os demais para conseguir seu objetivo? Confere. Asta é um protagonista que já chega com um grito na alma e um sonho maior que os bíceps dele aos 15 anos. E olha, não é pouca coisa. Logo de cara, ele já se destaca de seu antecessor de Hungry Joker, o calmo e misterioso Hade. Porque sejamos honestos, entre Hade e Asta, qual nome você colocaria numa camiseta de anime gritando frases motivacionais no meio da rua? Exatamente. Asta é puro entusiasmo em forma humana. Um garoto vibrante e sonhador que só pensa em uma coisa: eu vou ser o Rei Mago. Agora repita isso umas 4.937 vezes no primeiro arco e a gente vai continuar amando. Só tem um pequeno detalhe: ele não tem magia nenhuma, nada, zero. Enquanto os irmãos de criação dele já estão flutuando, manuseando fogo ou invocando o vento com as mãos, o Asta tá ali fazendo flexão. Mesmo assim, ele sonha em se tornar o Rei Mago, o mago mais poderoso do Reino Clover. Sim, isso mesmo, o cara sem magia quer ser o número 1 da magia. No mundo onde a magia define tudo, até a sua conta bancária, Asta nasce sem um pingo de poder mágico. No sistema dividido entre miseráveis, camponeses, nobres e realeza, ele é literalmente o Zé Ninguém do reino. Mas tem uma diferença: ele é o Zé Ninguém mais carismático de todos. E assim começa a jornada do protagonista que não tinha nada e mesmo assim decidiu conquistar tudo. Ponto 2. Rival muito mais talentoso que o protagonista? Confere. Se o Asta é o garoto sem magia nenhuma, o Yuno é o
queridinho da Mana, o filho dourado do universo mágico, o amado pela energia do planeta, praticamente o Avatar versão vento elegante. Tudo nele é o oposto do Asta. Enquanto o Asta é baixinho e musculoso, o Yuno é alto e esguio, do tipo modelo de comercial de perfume medieval. Enquanto o Asta fala pelos cotovelos e grita até para respirar, o Yuno é silencioso, frio e calculista. Parece que foi treinado pelo mesmo mestre que ensinou o Jinru de Solo Leveling. Enquanto um tem o cabelo claro e bagunçado, o outro ostenta ali um cabelo escuro digno de protagonista de dorama. Enquanto um é odiado pela Mana, o outro é praticamente casado com ela. A Mana olha pro Yuno e diz: toma aqui o meu poder, meu coração e um grimório de 4 folhas de brinde. Tudo porque você é meu. Yuno, desde pequeno, demonstrava um controle absurdo sobre a magia do vento, flutuando antes mesmo de saber amarrar os cadarços. Era nítido, se alguém ia ser o Rei Mago, era ele. Como o padre Orsi sempre dizia, o Yuno é a esperança de Heiji. Mas aqui veio o plot twist mais bonito da história. Por mais que o Asta não tivesse nada, o Yuno nunca o viu como um peso. Jamais tratou o irmão de criação como alguém inferior. Ele sempre olhou para o Asta com aquele olhar de rivalidade pura. Você vai tentar ser o Rei Mago? Então eu também vou. E só um de nós vai conseguir. Eles são os opostos perfeitos. O fogo e o gelo, a montanha e o furacão, rivais desde sempre, irmãos por escolha, complementares por destino. E foi essa rivalidade, essa chama silenciosa entre os dois irmãos, criados no mesmo orfanato, mas moldados por forças opostas, que colocou os dois no caminho da grandeza. Ponto 3. Rivalidade entre o protagonista e o cara mais talentoso do verso? Confere. A rivalidade entre Asta e Yuno é uma daquelas que acontece de forma natural, orgânica, como um café da manhã ou um arroz com feijão. Eles cresceram juntos, comeram a mesma comida, dividiram o mesmo teto, treinaram lado a lado e, o mais importante, compartilham o mesmo sonho: se tornar o Rei Mago. Mas, diferente de muitas rivalidades shonen que beiram a psicoterapia com urgência, essa aqui é saudável. Não tem bullying psicológico nível coffee, Bakugou e nem tentativa de homicídio constante a cada reencontro. Né, Sasuke? Não, o Tabata entendeu o que é rivalidade de verdade. Asta e Yuno não se diminuem, eles se puxam. Ele sabe que para um ser o melhor, o outro também precisa crescer junto. Não existe Asta forte sem Yuno forte e vice-versa. Asta sabe que se o Yuno subir mais um degrau, ele também vai querer alcançar. O Yuno sabe que se o Asta estiver correndo, ele vai precisar correr ainda mais. É uma competição constante, sim, mas feita de respeito, admiração e um pouquinho de teimosia. E é por isso que eu digo com tranquilidade: entre os mangás shonen, a rivalidade de Asta e Yuno é a melhor que existe. Ah, LP, nem ferrando que a rivalidade do Asta e do Yuno é melhor que o Vegeta e o Goku, Naruto e Sasuke e Zoro e Sanji. Tá bom, TQP. Pode não ser a mais polêmica, nem a mais popular entre os fandoms da gritaria, porém é a mais bem construída. Não é um rival que aparece do nada em um arco perdido e diz: sou o seu espelho sombrio. Não, o rival tá lá desde o capítulo 1, do lado do protagonista, com o mesmo sonho e a mesma vontade de vencer. Yuki Tabata não escreveu uma rivalidade, ele escreveu um laço de ferro mágico, onde um sempre vai impulsionar o outro até o topo. Ponto 4. Rival do protagonista tem um poder especial? Confere. Com todo esse destaque e aura de rivalidade épica, é óbvio que o rival do protagonista teria que receber um poder absurdamente apelão. O Yuno, o amado pela Mana e, convenhamos, para alguns também amado pelo roteiro, foi presenteado com nada menos que um grimório de 4 folhas. Sim, 4. As 3 primeiras folhas do trevo representam a fé, a esperança e o amor. A quarta, ela representa o bom
a Goro. Faz mais de 500 anos que ninguém recebe um grimório desses. E quem foi o sortudo da vez? O Golden Boy de Rage, o queridinho da mana, o garoto propaganda da realeza mágica Yuno. Enquanto isso, o Asta, o protagonista da história, o garoto esforçado, vibrante, o rei do grito e do supino, recebeu absolutamente nada. Todo mundo recebeu um grimório, até o NPC da fila. Era uma discussão ali entre maior e mais grosso, uma discussão estranha. Mas mesmo assim o Asta ali parado, com a mesma energia de quem esqueceu o RG do dia do Enem, não recebeu nada. É como se o destino quisesse dizer ali para eles: parabéns, Yuno, você ganhou um artefato mágico lendário que só aparece algumas vezes a cada 5 séculos. Asta, você tem força de vontade. Boa sorte aí, tente no ano que vem. É neste momento que você pensa: ok, esse é o fundo do poço, não dá pra piorar. Mas é Black Clover que estamos falando. E aí que o impossível acontece. Ponto 5. O protagonista recebe um poder mais especial que o rival? Confere. Se o Yuno recebeu um grimório de 4 folhas, símbolo da luz, da sorte, do favoritismo ali da mana, o nosso protagonista não seria mogado pelo chat. Não, senhor. O Tabata tava só esperando o momento certo para fazer o plot twist nível Gold final de Copa do Mundo. E esse momento chega quando o Asta está no fundo do poço, sem magia, sem grimório, sendo humilhado por um vilão genérico de primeira aparição que só existe para apanhar bonito. Então que o sol escurece. O vento para, o mundo segura a respiração e pá! Um grimório de 5 folhas aparece flutuando diante do Asta. Se nas 4 folhas do trevo moram a fé, a esperança, o amor e o bom agouro, na 5ª folha reside um demônio. É neste momento que o vilão aleatório começa a gritar: isso não tava no roteiro! O livro se abre, Asta tira de dentro dele uma espada gigantesca, absurda, que faria o Guts dar um joinha, o Ichigo gritar Bankai e o Cloud ligar para pedir dicas de treino de braço. Com o único ataque, cheio de fúria, suor e força de vontade, na base do grito, o Asta derrota seu inimigo ali mesmo. Sem magia, sem mana, só com a brutalidade da antimagia e um gritão de protagonista. Yuno, agora livre, olha para o seu irmão de criação, aqueles que todos achavam que seriam deixados ali para trás. E os dois reafirmam sua promessa de infância. Um de nós vai ser o Rei Mago. E vamos ver quem vai chegar lá primeiro. Neste momento, o mundo mágico ganha 2 monstros, 2 rivais, 2 irmãos e o início de uma das jornadas mais explosivas do shonen moderno. Ponto 6. Protagonista possui um poder oculto que vem de dentro de algo? Confere. E como eu disse antes, se na 5ª folha reside um demônio, ele tem que estar lá, né? Não é só marketing de grimório, ele tá lá. O Tinhoso já dá as caras logo de início, mostrando que não tá ali só de enfeite. Não é mascote de capa não. Ele começa a transmitir seus poderes lentamente ao Asta, como se fosse um vizinho te emprestando o Wi-Fi, mas que a qualquer momento pode cortar sua felicidade. E assim, o protagonista que não tinha nada começa a lutar com a força da antimagia. Sim, mais uma vez estamos diante daquele artifício que a gente já conhece e ama com força. O protagonista que vai ganhando poderes graças a um ser externo poderoso e misterioso. É clichê? É, mas quem se importa? Quando é bem feito, carismático, com uma boa dose de gritaria, flashbacks e espada gigantesca, o clichê vira algo maravilhoso. E vamos ser sinceros, se ele ainda está sendo usado até os dias de hoje, é porque funciona. Funciona comigo, funciona com você, funciona com qualquer um que vibra quando o protagonista grita o nome do golpe com eco e vento no cabelo. E o melhor de tudo, sabe o que é? O demônio do Asta já começa a interferir na sua vida muito antes de qualquer arco de possessão ou domínio de poder. Duvida? Onde já se viu um garoto de 15 anos
passar quase todo o seu tempo pedindo uma freira em casamento em um loop infinito. Isso é tudo menos normal. Claramente já era a influência do tinhoso. E assim, com sua espada de antimagia, voz rouca de grito e puro coração, porém possuído, o Asta começa a sua jornada como o primeiro protagonista sem magia que vai bater de frente com o mundo inteiro. E sorrindo. Ponto 7. Protagonista recebe a orientação do personagem mais improvável de todos? Confere pra caramba. Então, chegamos à famosa seleção dos Cavaleiros Mágicos. O primeiro passo oficial para quem sonha em se tornar o Rei Mago. Asta e Yuno, prontos para mostrar serviço, já sabiam que ainda tinha um caminho gigantesco pela frente. Yuno, como esperado do queridinho da mana, destrói no teste. Um verdadeiro show. Tanto que todos os esquadrões estendem a mão para ele. O cara teve mais propostas que o jogador mais cobiçado da NBA Draft já poderia possuir. Mas ele escolhe o Alvorecer Dourado, não por causa do glamour, mas porque o atual capitão era cotado para ser o próximo Rei Mago. A lógica de Yuno era clara. Se eu quero ser o número 1, vou aprender com quem tá quase lá. Enquanto isso, o nosso protagonista, o nosso querido Asta, bom, ninguém levanta a mão. O silêncio foi tão constrangedor que dava pra ouvir até o eco do coração dele quebrando em tempo real. Asta, com o coração gigante, a força absurda e um grimório demoníaco nas mãos, simplesmente não foi escolhido por nenhum capitão. Mas então, do meio de todos os capitães, se ergue uma parede de músculos que parecia ter sido esculpido na base da raiva. Yami Sukehiro, o homem mais intimidador do estádio, mais largo que um armário e com cara de quem vai matar o primeiro à sua frente, olha pro Asta e solta: "Você quer mesmo ser o Rei Mago, pirralho?" Asta, que já estava se lembrando do esbarrão que deu nesse mesmo monstro momentos antes da seleção, engole seco. Mas então, do personagem mais improvável de todos, surge algo que nem a irmã Lily lhe tinha dado: reconhecimento, confiança, uma chance. Asta fala com toda certeza que será o Rei Mago. Yami olha pra ele e diz: "Então me mostre você se tornando o Rei Mago." Nem mesmo a irmã Lily, a musa dos pedidos de casamento, nem o padre Orsi, o tiozão do orfanato, acreditavam completamente no sonho do Asta. Mas Yami acreditou. A sua maneira, com certeza, maluca. Do jeito mais grosseiro, imprevisível e insano possível, sem dúvida. Mas no fundo, ele viu algo neste garoto. E assim, Asta é recrutado para os Touros Negros, o esquadrão de desajustados, insanos, completamente instáveis que ninguém queria por perto. E quando ele conhece a equipe, Asta percebe que o Yami era, na real, o mais normal entre eles. Mas no meio daquele caos, daquelas personalidades explosivas, daqueles casos clínicos que deveriam procurar uma psicóloga com urgência, com magia, Asta encontrou o seu lar, entre os marginalizados, entre os que não se encaixavam, entre os que, assim como ele, estavam tentando encontrar um lugar no mundo. Ponto 8. Personagens femininas sem graças que só servem pra curar o protagonista e depois sumir por 40 capítulos? Não confere. Black Clover olhou pra esse estigma dos mangá shonen e disse: "Pega esse clichê aqui e joga no lixo." Pera, como assim? Personagens femininas com relevância? Com poderes que servem para algo além de ser o kit de primeiros socorros do protagonista? Com arco próprio, evolução pessoal e, pasme, propósito além de orbitar o crush da vez? Sim, TQP, essa é a primeira grande quebra de clichê de Black Clover. O Tabata não apenas incluiu personagens femininas fortes, ele colocou elas na linha de frente da história. Fez questão de mostrar que elas lutam, treinam, evoluem, lideram e até saem no braço se precisar e como precisam. A história possui nomes de peso, como Noelle, a princesa orgulhosa que aprende a controlar sua magia de água e se torna um monstro no campo de batalha. Mereleona, a definição de socão na cara com sabedoria e liderança, a ser literalmente um ícone lendário. Licita, com um dos passados mais importantes e impactantes da trama. Vanica, que sorri enquanto espalha o caos e o terror. Mimosa, que cura sim,
mas também luta, e com classe. Loropetka, a rainha de um reino inteiro e ainda dona de uma magia absurdamente poderosa. Charlotte, que equilibra uma postura de guerreira fria com um coração com conflito em relação a Yami Sukehiro. Dava pra ficar aqui até amanhã listando como Tabata entregou tudo quando o assunto é personagem feminina bem escrita em um mangá shonen. E o melhor, algumas delas, como a própria Meleona, ajuda a treinar os protagonistas. E quando eu digo treinar, não é só passar um panfleto motivacional, é dar porrada pra valer. Mesmo trazendo aqui e ali um clichêzinho de romance, admiração ou vergonha alheia perto do crush, o Tabata nunca deixa isso ser o único traço das personagens. Cada uma brilha no seu tempo, cada uma contribui com força, emoção e presença. O resultado, um elenco feminino maravilhoso que marca, impacta e influencia a história com um toque poderoso, firme e maravilhosamente feminino. Ponto 9. Frases de efeito que fazem o protagonista e os personagens aliados irem além dos seus poderes e despertarem habilidades para aniquilar os seus inimigos. Confere pra caramba! E não dá pra falar de Black Clover sem citar o que move esse anime tanto quanto magia: as frases de efeito. Porque nada, absolutamente nada, impulsiona uma luta como um bom e velho ainda não. Todo mundo no chão, sangrando, quebrado, arregaçado, desacreditado, parecendo que saiu direto de uma reunião de condomínio, maltrapilhos, quase mortos, atropelados pela vida, pela trama, sem mana, sem força, sem esperanças, mas aí vem o grito: ainda não! E do nada, poder novo. Velocidade triplicada, espada que nem existia começa a aparecer, cabelos mais espetados, é o shonen puro correndo na veia. E se tem uma frase que dá até calafrio só de ouvir, é a lendária: supera os seus limites aqui e agora. Quando essa sai da boca do Yami, então, vixe, dá até um arrepio. A realidade se curva, o universo repensa os seus planos e o personagem que tava tomando uma surra até 3 segundos atrás vira uma entidade mágica temporária. Essa frase virou mais do que algo motivacional, ela virou um decreto. Quando você ouve, você sabe que algo insano vai acontecer. É o suprassumo do hype absoluto. E o mais incrível, funciona toda vez. Você sente que os personagens podem literalmente fazer qualquer coisa. Voar? Sim. Cortar dimensão? Por que não? Enfrentar o demônio que controla a gravidade como se fosse nada? Mas é claro, porque em Black Clover, quando tudo parece perdido, a energia vem da alma, do coração e do pulmão gritando: ainda não, e supere seus limites aqui e agora. E a gente acredita junto, porque cá entre nós, eles realmente podem. Ponto 10. Música tema tocando no momento mais crítico do protagonista, sinalizando que a batalha já está vencida. Confere demais. E quando começa a subir aquele solo de guitarra inconfundível, a gente já sabe. E ferrou pro vilão. Sim, eu tô falando dela, da lendária, da inconfundível, do hino sagrado da superação shonen, Haruka Mirai. Quando essa música começa a tocar no fundo, especialmente quando o Asa tá caindo e começa a se levantar com os olhos brilhando e músculos gritando junto pra tudo quanto é lado, o inimigo já sente a alma tremendo. Pera, que música é essa? Essa não pode ser. Não, este solo de guitarra. Não importa quem seja o adversário, capitão, elfo possuído, demônio saído ali dos quintos dos infernos, espírito ancestral do apocalipse, trombou com o Asta enquanto Haruka Mirai tá tocando, meu frendo, é atropelamento certo. A música ativa o modo supere os seus limites 10 vezes. Espada nova desbloqueada, grito que quebra ali as dimensões e as nuvens. É tipo um código de trapaça emocional. Você ouve e já sente no fundo da alma. É agora, ele vai virar o jogo. Mas é claro que sempre tem aquela exceção. Haruka Mirai é eficaz contra qualquer inimigo, menos contra o Lich. Ao persistir os sintomas, ele deverá ser acordado.
Ponto 11, um plot twist absurdo, daqueles que quebram a internet em 1000 pedaços e te fazem repensar a vida. Confere absurdamente. Meu friendo, o que foi a revelação do Lucius Zogratz? Foi coisa de outro nível. Foi nível Aizen de respeito. Por favor, Lucius, sente-se ao meu lado, a casa é sua. Abra a geladeira e coma à vontade. Sim, porque o antigo vilão de Bleach com toda certeza estenderia o tapete, puxaria a cadeira e prepararia um chá só para ver o Lucius entrar triunfante na mesa dos vilões que manipularam o plot inteiro desde o início de suas séries. E quando eu digo manipular, eu não tô falando só dos personagens não. Manipulou ali o público, o Lucius manipulou o fandom, manipulou o autor, manipulou a realidade editorial da Jump. Cara, se escondeu dentro do corpo do Julius Novachrono, o homem mais respeitado, amado e confiável ali da história, o símbolo da paz no Reino Clover. E aí, para apagar qualquer suspeita, o Julius ainda se sacrifica dramaticamente, como quem diz: relaxa galera, eu sou o mocinho, pode confiar no pai. E o mundo inteiro acreditou. E vem então a grande bomba: Lucius Zogratz, o quarto irmão, o cérebro da operação, o mastermind absoluto. Quando foi revelado que ele estava no controle o tempo inteiro, usando o corpo do Julius como se fosse uma skin premium, foi tipo um meteoro emocional atingindo o Twitter, o Reddit, o TikTok e até o grupo de Zap que nós temos sobre animes. It really is me? Huh? What? Huh? Me? Mas não para por aí, porque o Lucius ele não é só inteligente, ele é cruel, ele é calculista, ele é insano. Ele não tem problemas ali em usar as pessoas mais importantes da vida do protagonista como armas. A irmã Lily, aquela que o Asta pede em casamento desde o capítulo 1, Lucius transforma, usa, corrompe sem dó. A Alicita, a mãe biológica do Asta e adotiva do Lieb, Lucius coloca a história dela no jogo como um escudo emocional e narrativo. Como se dissesse: Asta, olha como eu domino a sua dor, agora lide com isso. Lucius é o tipo de vilão que não quer só vencer, ele quer redefinir o que é vencer, reescrever as regras e moldar o mundo com as próprias mãos. Ele é o espelho distorcido do sonho do Asta. Enquanto o protagonista quer mudar o mundo com esforço e antimagia, Lucius quer fazer isso com controle e sendo um deus absoluto. Ah, mas isso não prova nada, LP. Tudo que você falou não faz Black Clover ser o rei dos shonens. O Tabata só está jogando seguro. Você tem razão, TQP. Quando alguém diz que o Tabata joga seguro, que ele não inventa, que ele segue a fórmula, a resposta é simples. Sim, e é justamente por isso que ele vence. Vitorioso! Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada com ódio! O Tabata não precisou reinventar a roda. Ele olhou para o manual dos shonens, grifou tudo que funcionava, arrancou as páginas que o público ama, colocou ali com um super bonder e disse: beleza, agora eu vou entregar isso do meu jeito e eu vou entregar bem. Quando eu digo que Black Clover se tornou o rei dos shonens, não quer dizer que ele é o melhor shonen já feito, mas sim que ele é o que consegue mais comprimir todos os clichês do gênero em uma única obra e fazer isso da melhor forma possível e funcionar, porque não adianta nada você pegar todo esse clichê e não conseguir entregar de uma forma que funcione. Black Clover é o grito, o suor, a rivalidade, o treino, a superação, o grito de novo, a amizade, a luta final e a música épica de fundo com grito ainda mais pra tudo quanto é lado. E tudo isso funciona, porque o Tabata já tentou fazer diferente. Ele tentou abrir um caminho novo lá atrás com Hungry Joker, tentou inovar, ser ousado, jogou contra a maré e foi cancelado. Então, o que ele fez? Pegou o caminho asfaltado, encheu de magia, antimagia, frases de impacto, rivalidade saudável, personagens femininas incríveis e explosões de superação, e simplesmente se consagrou. Mais de 19 milhões de cópias vendidas, um anime entre os 5 mais assistidos da Netflix, sem nova temporada desde 2021, um dos maiores nomes da atualidade, mesmo sendo chamado de clichê. O Tabata usou o sistema contra o sistema. Se os fãs não estavam prontos para o mangá
mangá fora do padrão, ele seria o mais shonen possível. E com isso, alcançaria o seu sonho, se tornar um mangaka gigantesco. E ele conseguiu, com espada, suor e um grito no peito. Porque no fim das contas, um ainda não, e o supere seus limites aqui e agora, crava a essência de Black Clover. Essa é a alma de Yuki Tabata.